Hoje agradecido, porque tá bom pra gente segurar assim. Nossa, maluca isso aí. Né? Boa tarde, a paz do Senhor, tudo bom? Agradeço a você, a sua participação, a sua presença na nossa live de casais, família, filhos, finanças, tudo aquilo que o Senhor tem para falar sobre as nossas vidas nesta tarde. Hoje nós estamos com o departamento de casais e família da nossa igreja, com convidados da igreja mãe, outra igreja, que daqui a pouquinho vai ser apresentado pelos responsáveis pelo departamento. Mas de antemão já quero agradecer a sua participação aqui conosco. Estamos no mês de aniversário da nossa igreja e nós estamos celebrando todo final de semana com um evento online ou presencial, para que juntos possamos agradecer ao Senhor pelos 5 anos de Taquara. Então seja bem-vindo neste momento. Eu te convido, onde você estiver, a inclinar a sua cabeça, porque apesar de ser um momento descontraído, mas é um momento em que o Senhor vai falar nas nossas vidas. É um momento de instrução dos céus de Deus para a nossa vida, para a vida da nossa família, dos nossos filhos. E continua conosco até o fim, porque eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar infinitamente além daquilo que a gente tem imaginado. Porque o Senhor, Ele está aqui, o Senhor Ele está aí onde você está, e nada foi feito por obra de emoção, tudo foi buscado no Senhor, e eu tenho a certeza que você vai sair daqui abençoado nesta tarde em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecendo, Senhor Jesus, pela vida de cada convidado que está aqui conosco hoje, Senhor. Muito obrigada porque de bate-pronto todos aceitaram o convite realizado, Senhor. E Espírito Santo de Deus, nós não temos prata nem temos ouro, mas servimos a um Deus que é o dono da prata, é o dono do ouro, e pode abençoá-los muito mais do que nós poderíamos abençoar, Senhor. Espírito Santo de Deus, que neste momento o Senhor possa conduzir a cada um, o Senhor esteja à frente em todos os momentos, que sejamos só instrumentos teus. Queremos estar nas tuas mãos, para que o Senhor possa usar as nossas vidas em todo o tempo. Que não seja nós, mas seja o teu Espírito a ministrar todos os assuntos que serão abordados aqui, Senhor, para que vidas sejam abençoadas, para que famílias sejam restauradas, para que famílias sejam instruídas, tanto no seu casamento, quanto na educação dos seus filhos, quanto na administração do seu lar, do seu tempo, quanto na busca do Senhor, nas suas finanças. É um momento de instrução, não uma instrução humana, mas uma instrução do que o Senhor deixou para nós na tua palavra, porque é isso que conduz a nossa vida. O Senhor, a tua palavra, o Senhor é o centro das nossas vidas. E é por isso que nós estamos nesta tarde reunidos aqui, Senhor, para adorar o teu santo nome. Então, Senhor Jesus, abençoa cada vida, cada lar que estiver online ou que irá assistir posteriormente, que seja abençoado para a glorificação do teu santo nome, e que tenhamos testemunhos para a edificação de cada um de nós, Senhor. Então abençoa este momento, que não haja problema técnico, que nada venha intervir o teu agir, Senhor, e este evento, esta live ocorrer para a glorificação do seu santo nome, em nome de Jesus. Nós teremos esse momento com esses convidados especiais, convidados que Deus colocou em nossos corações. Mas antes de apresentá-los, que não serei eu, quero apresentar a vocês os nossos responsáveis pelo departamento, o diácono Manuel e a diaconisa Alcilene. Eles estarão conduzindo esse momento precioso para as nossas vidas, e eles vão, em nome de Jesus, trazer palavras de vida para nós. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós queremos apresentar aqui os nossos convidados, que é o pastor Alexandre e a pastora Raquel, que são pastores ali na igreja sede, né, igreja mãe, e o pastor Renan e a pastora Rafaela, né, que também estão aqui brindando a nossa live com a presença.
E a nossa querida Melissa e o Luiz Carlos, que estão também participando desta live, amigos nossos, todos amigos nossos, pessoas que já convivemos, né? Convivemos bastante tempo e esperamos que essa live vai realmente trazer algo de especial para a sua vida, em nome de Jesus. Então, gente, olha só, já está passando o tempo. Foi chamado um novo normal, né? Que nós passamos esse período todo agora com essa quarentena, principalmente, a princípio a quarentena e agora a pandemia, né? Nós sabemos que a quarentena foi suspensa, mas a pandemia continua, a doença está aí correndo solta. Tá? E nós realmente temos que tomar todas as precauções para que nós não venhamos a trazer essa doença para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família. Então, isso passou a chamar o novo normal. Como é que nós vamos nos preparar para isso? Nós, como marido e mulher, como pai e mãe, tá? Como é que nós vamos levar isso daqui para frente? Tá? Já foi falado aqui, nós conversamos nos bastidores sobre que a mãe e o pai virou professor, não é isso? Esse colégio online, escola online, tá? É praticamente o pai e a mãe que está ensinando, porque os professores jogam, né, na internet, e se nós, como pais e mães, não nos preocuparmos, nossos filhos vão ser prejudicados. Então, o que nós estamos fazendo para que isso não venha acontecer? Tá? Com relação ao nosso casamento, o que nós estamos fazendo? Nós estamos reinventando o nosso casamento. Então eu gostaria da opinião de cada um de vocês com relação a esse assunto. E que o Senhor possa falar profundamente aos nossos corações nesta tarde. Amém? Ah, certo, desculpa. Queridos, quem está assistindo, tá, essa nossa live, se tiver alguma dúvida, pode jogar a pergunta aí na internet que nós vamos estar aqui recebendo e tirando sua dúvida. Porque nós aqui temos experts. Nós somos. Quem começa? A nossa cantora Melissa? Pois é, né? Eu vou. Afinal, Melissa. Mas era para começar pelo pastor. Mas gostou? Melissa, você é Tite. Você é Tite do Casado para Sempre. E vocês foram meus nós tios. somos. Os nossos primeiros tios. Certo. Não vamos esquecer nunca mais. Eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar junto com vocês aqui nesse mês tão especial que é mês de aniversário de casamento de vocês também. Tem um monte de comemoração bacana acontecendo, né? E a gente está aprendendo junto com todo mundo, né? A gente tem se esforçado para verdadeiramente exercer aquilo que a gente tem aprendido no que diz respeito ao curso de casais, onde a gente ministra, né, esse curso. Então a gente tem se esforçado para mais do que nunca colocar em prática, porque colocar em prática a gente já tem que se esforçar mesmo, né, para colocar. Mas com os últimos acontecimentos, a nossa fidelidade a Deus, né, as mudanças pelas quais a gente tem passado, a gente tem sido convidados, né, a colocar mais ainda em prática, porque confrontados, aí já foi logo para o objetivo. Confrontados, né, e aí, como é que vocês, com tudo que vocês já têm ouvido através dos ensinamentos bíblicos, através dos ensinamentos do curso de casais, como é que vocês vão usar tudo isso agora nesse tempo aí? Então nós, realmente, a palavra certa é essa, nós temos sido confrontados, porque as dificuldades vêm para todos, né? Para quem crê, para quem não crê, para o evangélico, para o católico, para o
para o não religioso, para quem não acredita em nada. Todos nós estamos nesse mesmo barco chamado Brasil, passando por toda essa turbulência aí, e cada um tem buscado uma forma para passar da melhor maneira possível por esse período. Porém, eu quero dizer, e quero te confrontar também aqui nessa tarde, com essas palavras que nós vamos ouvir aqui também a respeito disso, de que por mais que você procure se apegar a outras e tantas verdades que existem por aí, você não vai conseguir passar por essa tempestade se você não estiver alicerçado em Deus, não. Sabe? A turbulência vai ficar insuportável, e já não é à toa que a gente vê aí pessoal abandonando o navio, né? O casamento, né? E a gente tem sido levado a viver aquilo que a gente diz que crê. Eu costumo falar isso, que a gente chegou o momento de colocar em prática. Exatamente. Se a gente ainda não exercita a palavra, se a gente não tem o hábito de ler a palavra, chegou a hora da gente... A palavra de Deus manda que a gente faça a prova dele. Isso. Né? Então eu costumo dizer isso, que a gente precisa chegar para Deus com toda a clareza, com toda a integridade do nosso coração, com todo o interesse, e falar: Senhor, se a tua palavra diz isso, eu quero ver isso na minha vida. Né? Isso esse é o momento, eu tive essa experiência comigo, e eu só tenho colhido os frutos. Então eu encorajo você a tomar essa postura, né? Tá difícil a situação, porque o que acontece? Os casamentos, o convívio, né, é difícil. Quando a gente namora, cada um está na sua casa, mas quando vem para dentro de casa, junta, né, debaixo do mesmo telhado, começa então a aparecer, a se destacar o quê? As faltas de paciência, né? A falta de controle, de autocontrole, de domínio. E isso, quando aparece assim, não é para estragar o casamento, não é para acabar o casamento. Isso é destacado, mas para que a gente venha se corrigir, né? Ouvi até uma palavra de um apóstolo conhecido aí na mídia, que ele falou assim: quando aconteceu a quarentena, que eu comecei mais a ficar em casa, porque não estava podendo cumprir a agenda, né, do ministério, eu então pude observar que eu ainda não tinha sido totalmente tratado. Ou seja, ele não estava culpando a esposa, né? Ele não estava culpando terceiros, a falta estava era nele. Porque se a gente pensar assim, as coisas começam a melhorar, né? Mas muitas vezes a gente procura querer que o outro dê o primeiro passo. A gente nunca quer dar o primeiro passo, né? No curso de casais a gente vê sempre isso. Às vezes o casamento vai numa dificuldade danada porque ficam esperando um pelo outro. Mas acontece que as bênçãos e a intimidade, a comunhão com Deus, ela é individual. Então eu tenho que zelar pelo ambiente que eu convivo, né? Zelar por aquilo que o Senhor confiou a mim, que foi o meu casamento, porque nem todos se casam. Se Deus nos deu a oportunidade de sermos casados, é porque Deus espera alguma coisa de nós, não é verdade? O que o senhor acha, pastor Renan? Exatamente isso, né? Primeiramente quero agradecer também pelo convite, pela oportunidade, é um prazer estar na presença de todos vocês aqui nessa tarde. E é basicamente o que a irmã falou, né? A gente reclamava tanto que a gente não tinha tempo para muita coisa, que hoje a gente reclama que a gente tem tempo sobrando para muita coisa, né? Mas foi, de certa forma, né, devido às proporções, é um tempo, né, que agora casais... Tem gente que descobriu que tem esposa, tem gente que descobriu, né, que tem filho em casa, né? Isso foi muito bom. E agora é realmente a hora de aplicar tudo aquilo que muitas das vezes a gente prega dentro da igreja, diz que faz, né? É o momento da gente realmente se ajudar como casal. Eu, no início dessa quarentena, eu fiquei com alguns sintomas, né, bem lá no início, e eu tive que me isolar numa casa de 5 pessoas, né, eu, minha esposa, nossos 3 filhos, eu tive que me isolar dentro de um quarto e depender dela para basicamente tudo, né? Comida, né?
ela fazia uns chás aí indígenas aí que se intoxicavam, que se entupia nariz, fazia, né? Eu fui ali uma experiência dela ali também. E eu pude ver como eu era abençoado por Deus por estar casado com uma pessoa que era realmente uma auxiliadora. E eu pude também exercer a autocrítica, né? Eu pude olhar para mim e ver que talvez eu não fosse tão auxiliador quanto ela estava sendo para mim. E aí nisso também me forçou, né, a me olhar, a me enxergar, a minha esposa, o homem assim mesmo, né? E eu pude ver que eu poderia dar muito mais, tanto aos meus filhos quanto à minha esposa. E a gente conseguiu crescer como casal, crescer como família. Reinventou, né? A gente se reinventou, essa é a verdade. É verdade. E a pastora Rafaela, como que a pastora se sentiu, né, nessa situação como auxiliadora, porque muitos às vezes criticam, principalmente nessa situação que a gente tem vivido aí de feminismo, né, que tem avolumado assim, né, a mulher tentando conquistar uma posição, um espaço. Tudo isso é muito bom, mas precisa ser visto de forma positiva, né? Porque sutilmente o inimigo gosta de entrar por isso aí para poder quebrar um princípio que existe na palavra de Deus da submissão da esposa, né? O pastor Renan colocou ali a pastora como se revelando como auxiliadora, mas a palavra de Deus também fala sobre submissão. E como que a pastora faz essa correlação? Graças a paz a todos, né? Muito obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui. E assim, foi surpreendente tanto para mim quanto para ele. Eu fiquei num estágio muito sério de ansiedade, depressão, logo assim que começou a quarentena, porque eu tenho 3 filhos pequenos que dependem totalmente de mim, né? Então foi assim muito difícil, eu me vi sozinha naquele momento, né? Aí, ainda mais depois que ele ficou doente, eu fiquei completamente sem ajuda, porque, né, com ele assim, bem, ele me ajuda, né, na fazer de casa, em tudo. Então, eu me vi totalmente sozinha, fiquei muito mal, mas estava tentando dar conta, né, do recado. Eu acho que muitas mães, né, muitas esposas, né, a gente viu aí que cresceu muito o número de divórcios, o número, né, de violência doméstica, de abuso sexual infantil, né? Então, o ser humano, ele foi feito desde o início da criação para o relacionamento com o outro, né? Então, agora, nesse momento de quarentena, que a gente viu que realmente a gente não sabe muito de relacionamento com o outro, sabe? A gente está reaprendendo tudo agora. Então foi uma experiência assim única, que realmente nós tivemos que nos reinventar, e o tempo todo assim, como foi falado, né, de olhar para si mesmo, né? Eu ficava muito falando, porque você tem que mudar, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Quando eu parei e me analisei, eu falei, não, quem vai mudar sou eu. E automaticamente, quando eu mudei, ele mudou. Assim, automaticamente mesmo. Abriu mão, né? Exatamente. Eu falei, gente, que coisa, né? O tempo que eu estava insistindo na mudança dele, eu não via mudança. Mas quando eu mudei, né? Quando eu investi na minha mudança, a mudança, o equilíbrio foi automático, assim, surpreendente. Eu também tenho aprendido isso. Quando a gente abre mão daquilo que a gente quer, porque a gente quer para nosso interesse, né? Para os nossos deleites. A palavra de Deus fala que a gente, quando pede para isso, a gente está pedindo mal, e por isso que muitas vezes a gente não é atendido, é verdade? Então, o ato de ser respondido o seu pedido foi porque você abriu mão. Então, quer dizer, você deixou de querer uma coisa para o seu bem-estar, porque o que a gente precisa? Querer que a pessoa mude, sim, mas para agradar a Deus, né? Para que ele seja uma pessoa melhor, para que ele seja um cristão melhor, um servo melhor, né? Mas não, a gente muitas vezes, como mulher, a gente quer a mudança do nosso cônjuge para nosso benefício, né? Para nosso benefício. Deus não responde oração quando a gente está focada em nós mesmos. Tudo precisa ser para a glória de Deus, não é verdade? Pastora Raquel. Deixa eu falar um instantinho aqui, porque
nós não lemos o nosso versículo do título, tá? Está baseado, nosso comentário aqui, nossa palestra está baseado no versículo Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que nós estamos encarando essa perfeita vontade de Deus na nossa vida? Pastora Raquel, com relação a casamento também, essa situação toda, filho, vocês têm 3 adolescentes, não é isso? Então vocês estão mais do que capacitados para falar menino. Tá bom? Primeira parte, né, em primeiro lugar, a graça e a paz do Senhor. É uma alegria muito grande estar aqui com os amados nessa tarde, e temos a certeza que Deus já está falando, né, aos nossos corações. E quando você fala dessa questão da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a palavra de Deus ela é muito clara com relação ao que Deus espera de um casamento, né? Quando a palavra de Deus fala que não é bom que um homem esteja só, família, uma mulher que seja idônea e que ele seja ajudadora, não é? Então a Bíblia ela é muito clara nos seus conceitos com relação ao casamento. A Bíblia é muito clara com relação ao conceito de convívio, porque a palavra de Deus ela fala que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, e isso é a base da convivência. E enfim, e quando a gente se vê numa situação como essa que nós vivenciamos, é a hora, como a Melissa falou, de colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende, não é? Nós somos desafiados a vivenciar a palavra de Deus. E aí nós passamos realmente alguns momentos muito, digo para vocês com muita sinceridade no meu coração, muito agradáveis. Porque a gente, pela misericórdia de Deus, nós tivemos a oportunidade de criar situações onde nós pudéssemos desfrutar ainda mais da presença um do outro. Nós sabemos que a nossa vida como um todo, ministerial, né? Todos nós temos nossos envolvimentos com a obra do Senhor, isso é maravilhoso. Mas o nosso primeiro ministério, ele é a família. E, infelizmente, em algumas situações, as pessoas vivem muito o ministério externo e esquecem um pouquinho da família. E aí eu creio que foi uma oportunidade que Deus nos deu a todos, sem exceção, para que nós pudéssemos retratar, né, essa visão e começar a perceber que a nossa casa é o nosso maior campo de semeadura. Não adianta eu ganhar o mundo e perder a minha casa. E aí a gente começou a perceber, pela graça de Deus, né, foi feito logo essa questão da escola, né, foi o primeiro bloqueio que teve, né, fechou a escola, depois fecha shopping, fecha isso, fecha aquilo, e a gente começou a ter que ficar realmente em casa, e eu pedi ao Senhor dar a graça para que a gente possa passar por esse tempo, porque foi um tempo muito complicado. As pessoas próximas, pessoas da igreja, fulano está doente, e o grupo da igreja, o grupo das senhoras, e oração, e aquele bombardeio à mídia, e um bocado de notícia. Eu falei, Senhor, me dá tua graça para que a gente consiga trazer leveza para os nossos dias, porque estão muito pesados. E aí, com a graça de Deus, a gente começou a descontrair, e eu confesso a vocês, para as crianças também não foi fácil a mudança. Eles iam para a escola, eles tinham os amiguinhos dele na escola, na amiga, de repente não podia ir nem na porta da rua, e aí tudo é em casa. Então até a cobrança, que no começo a gente começa a fazer muito, depois eu falei assim, eu vou puxar um pouquinho o freio de mão, porque até para eles é tudo muito novo. Ninguém nunca estudou de casa. O Alexandre, pela graça de Deus, ele trabalha home office há alguns anos. E ele tem um poder de concentração que eu falo, gente, às vezes ele está ali focado no trabalho, as crianças entram e saem, quando iam para a escola, né?
entra e sai. Oi, pai. Outro dia ele ligou para o meu filho mais velho, porque começou a chover, só que o Paulo chegou e cumprimentou ele, mas ele estava tão focado no trabalho, que quando ele viu que começou a chover, ele ligou para o Paulo: Paulo, onde você está? Está chovendo. Ele: pai, eu estou em casa. Eu cheguei, eu falei com você. Ele tem essas coisas, por isso que eu falei meu velho, né? Aquela questão. Então, ele tem essa questão do foco, né? E ele trabalha com isso já há muito tempo, só que os meninos não têm. Então, eu comecei aquela coisa, depois eu falei: gente, como é que eu vou trazer para eles uma obrigatoriedade que nem eu sei o que está acontecendo direito? Então a gente começa a falar: vamos lá, eu ajudo no que dá, quando não dá, então para, distrai a cabeça, amanhã tem mais, porque assim, não é a minha casa que está vivendo isso, ou a escola do meu filho que está vivendo isso, é o mundo que está vivendo isso. Então, se o mundo depois disso não conseguir um jeito para recuperar esse ano, eu realmente não sei, porque não foi só na minha casa. Então aí a gente começou, né, com a graça de Deus, a puxar um pouquinho em frente de mão em algumas situações, de horário, de exigir determinadas coisas, para trazer momentos de mais leveza para a nossa casa. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu. Jogo de tabuleiro, porque tudo muito na internet, o culto já era online, a aula online, tudo online. Então, gente, vamos fazer outra coisa que não seja online. Então, vamos jogar jogo de tabuleiro, vamos passar o tempo de alguma outra forma, para poder a nossa cabeça ir se adaptando a essas questões, não é? E aí a gente foi indo, uma coisa que é muito importante, que nós já tínhamos esse hábito que ainda aflorou mais, foi estar à mesa, fazer as refeições na mesa. É fundamental para uma família ter um momento à mesa. Ele está em casa, né, de home office. Eu não tinha essa oportunidade do almoço, só da janta, mas o estar à mesa é muito bom, porque é um momento de que você olha nos olhos, você conversa. Então isso é muito importante. Então, assim, se algo que foi em algumas casas, né, surgiu nesse momento, que preserve, né, que seja preservado, porque é fundamental, né? E, enfim, então então, quando a palavra de Deus fala dessa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é realmente que essa convivência saudável, ela comece dentro da nossa cabeça, né? Porque muitas vezes a gente preza muito por estar bem com as pessoas de fora, quando na realidade nós não estamos bem com as pessoas que são tão próximas de nós. Então, que Deus nos ensine a viver essa boa, perfeita e agradável vontade. Pronto, vai, está reclamando que eu estou falando muito. Deixa eu falar. Eu gostaria que a senhora falasse para o nosso público que está ouvindo como que o casal pode se reinventar no casamento. Se pudesse dar um conselho, tipo conselho mesmo. Já deu certo para você, deu certo para a gente que estamos aqui, tá? Somos servos de Deus, tá? Nós temos a quem recorrer, mas muitos casais não têm a quem recorrer, não tem o nosso Deus. Verdade. Eu gostaria que a senhora desse esse conselho, compartilhasse. Quer falar? Pode ser pastor. Nós precisamos, eu penso assim, a conquista, ela tem que ser diária. Porque assim, ele conquistou meu coração, eu conquistei o coração dele, mas a convivência pode trazer, como a Silene falou, algumas situações que não eram presentes durante o namoro. E aí essas situações elas vão surgindo e dificuldades da vida mesmo. Só que aí, se de alguma forma alguma coisa abalou, essa conquista, ela precisa ser diária. Nós fizemos no meio da pandemia 25 anos de casado. E aí foi interessante, porque a gente tinha 1000 planos. Mas assim, eu sou uma pessoa muito organizada, mas Deus agiu de uma forma assim, eu não conseguia. A gente ia para muitos lugares, mas eu não consegui focar nada, comprar passagem, fazer reserva. E olha que quando a gente faz isso, eu faço com muita antecedência. Então a gente entendeu, a
Aí começou a pandemia, eu entendi, realmente alguma coisa vai impedir, e foi o que aconteceu. Então, eu acho que o voltar ao primeiro amor, sempre, você lembrar lá atrás de tudo que você fazia que ele gostava, de tudo que ele fazia que você gostava, de tudo que ele falava que você gostava, não é? Então você está sempre disposto a fazer essa conquista novamente, voltar à origem, onde as coisas começaram, o diálogo, a compreensão, o respeito, a honra. Isso vai fazendo com que a gente quebre a rotina. Porque senão realmente a gente cai na rotina. Então, tem situações que a gente tem que se reinventar. Então, são 25 anos de casado. Eu não sou mais a mesma que ele conheceu há 25 anos atrás. Ele também não é mais o mesmo. Mas o amor, ele está sendo cultivado de forma com que ele venha a crescer. Então, a gente no dia a dia tem situações que a gente tem que criar. Não dá para almoçar fora, então você faz uma mesa caprichada, você faz uma comida caprichada, você tira aquela louça que está lá no fundo do armário, bota aquela lá na mesa, a gente fica esperando a visita não chega, a louça fica lá cheia de etiqueta. E aí quando vai tirar a etiqueta, mal sai a etiqueta, né? De tanto tempo, então bota as travessas. Outro dia a gente botei a mesa, coloquei umas taças bonitas, meu filho Daniel, mãe, nós somos ricos? Eu falei, não, Daniel, da graça de Deus, graças a Deus nós somos. Porque isso aqui é copo de rico. Isso é o nosso copo, vamos fazer um brinde, entendeu? Então, assim, são coisas tão simples que às vezes a correria do dia a dia faz com que se percam. E aí, quando a gente tem a oportunidade de resgatar essas coisas, um elogio, resgatar, como você falou, né, o companheirismo, quando você se vê realmente totalmente dependente da pessoa e você pode ali cuidar como Deus quer que uma mulher cuide do seu marido. Então são coisas que a palavra de Deus nos traz. E aí quando a gente começa a colocar em prática, essas questões elas vão sendo tratadas e aí o amor vai sendo renovado, não é? E aí a gente vai, eu estou mais gordinha, ele está mais gordinho, né? Então eu falo, você está tão fofinho, está tão bonitinho. Então, mas o elogio, ele tem que existir. Ele está brincando, que eu chamei ele de meu velho, porque ele está ficando cabelo branco, né? E aí eu fico, meu velho, poxa, mas a gente tem que reinventar, né? Então, assim, eu creio que o dia a dia, quando a graça de Deus, o próprio Espírito Santo de Deus vai nos ensinando, né, a tratar todas as coisas. Amém. Pastor Alexandre, quero agradecer primeiro aí a oportunidade que eu fiz. Pastor Tadeu, uma bênção, um privilégio estar aqui com vocês, cada um dos amados aqui, Melissa, né? É sempre bom, né? Nos casos, casal assim, que a gente, nosso primeiro encontro, eles estavam lá presentes, foi uma bênção. E a verdade, irmãos, que essa pandemia ela veio para mostrar muitas coisas, né? Para saltar aos nossos olhos muitas coisas que a gente vem pregando, a gente vem ministrando, né? Como foi colocado aqui, esse novo normal. Eu até acredito que muita coisa a gente vai voltar à nossa rotina normal. Outras coisas eu acredito que a sociedade em geral vai perceber. Por exemplo, a questão assim, do home office, né, que era uma proposta já antiga, na verdade. Eu acho que eu tenho uns 5 anos que eu faço home office já. Então, para mim nada mudou, né, porque continuei a trabalhar da mesma forma, né, agora é complicado, porque tem mais 3 garotos querendo internet, e aí a gente fica, né, porque aí você tem que pagar um pouco mais caro para poder conseguir melhorar o negócio, senão você não funciona. Mas eu sempre penso, né, na parábola que Jesus falou sobre a construção, aquele homem que construiu o seu lar sobre a rocha. Então eu enxergo esse tempo que a igreja, nós cristãos, né, o mundo está vivendo isso, e eu creio que isso está aí expresso nessa parábola, né? Porque a tempestade ela vem, o vendaval vem, e todo mundo está nesse vendaval, está todo mundo passando uma tempestade. Mas eu entendo que quando a nossa vida, ela está alicerçada na rocha que é Cristo Jesus. Então eu creio que quando você tem ali no seu coração, na sua vida, na sua família, né, aquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, quando a nossa vida está firmada na rocha que é Cristo,
Então é claro que vão haver dificuldades, mas acima de tudo a gente está firmado na rocha, e aí a gente não vai se abalar, né? A nossa fé não pode se abalar quando a gente está firmado em Cristo Jesus. E o que a Raquel está falando aqui, né, e é uma realidade, né? Porque assim, eu até ouvi um outro ministro falando numa live, ele estava falando, poxa irmãos, esse tempo aí para mim está sendo maravilhoso, eu estou conseguindo, eu viajei muito, viajava muito, agora eu estou dentro de casa, estou conseguindo conviver com a minha família, e é uma bênção, né? Eu não posso, esse tempo que a gente tem vivido ali tem sido uma bênção, a gente tem realmente podido contemplar a realidade até daquilo que a gente tem ministrado, né? Melissa está aí, sabe, a gente ministra muito ali na Nova Jerusalém, família, a gente fala muito sobre mesa, irmãos. A importância da mesa é muito grande, né? A gente tem falado a importância de sentar na mesa. Você senta à mesa, você olha o seu filho, você vê, você começa a discernir o que ele está chateado, se ele está triste, se ele está bem, se ele está mal. Então, o sentar na mesa tem sido algo muito importante, né? E a gente tem defendido muito isso, né? Nós fizemos uma enquete lá no retiro, e a maioria, né, foi unânime a questão do sentar à mesa. Então, assim, esse tempo, ele tem sido um tempo diferente. A gente sabe que é difícil, né? Raquel ajuda lá na escola, como a gente estava falando aqui um pouquinho antes, né? A questão do estudar, de dar aula, né? Quer dizer, a mãe e o pai acabam vindo no professor. Quando a Raquel tem dificuldade, dá uma ajudada lá no inglês, ajuda lá na... De vez em quando eu chego lá e falo assim, essa questão aí é essa, né? E às vezes a gente acerta, né? Mas a verdade é que assim, a gente tenta, né, na medida do possível, cooperar, né? Estamos juntos, né? A gente falou aqui logo no início sobre a questão da submissão da mulher, né? Quer dizer, submissão é estar debaixo de uma missão, é você entender que tem alguém que está acima de você, que tem um compromisso, que tem uma missão a cumprir, né? E quando você está submisso, você está debaixo dessa missão, você está vestindo a camisa, está ali defendendo os valores, né? Está ali defendendo os princípios, e isso é muito importante. Então, quando você está firmado na rocha, né? Vem o temporal, vem a tempestade, e pelo menos lá em casa, assim, graças a Deus, Raquel falou, pela misericórdia do Senhor, a gente não teve ninguém acometido, né, lá em casa. Ficamos nessa quarentena aí de vários dias, né, em casa. Nossa, quanto tempo em casa, mas essa convivência ela tem sido muito boa, né? Então eu acho que você, mesmo dentro de casa, ali cercado, dá para você fazer um resgate, né, do casamento, que às vezes a pessoa está lá. Teve uma live que eu participei, eu falei, irmãos, agora é a hora. Porque assim, às vezes a pessoa está na igreja, aí às vezes ela até reclama da igreja, porque a igreja não tem isso, a igreja não tem aquilo. E aí eu até falei, não, agora eu quero ver, porque agora a igreja é a sua casa. Agora eu quero ver a tua igreja funcionar. Não é isso? Ele tem que ter comunhão, né? Tem que ter harmonia. Pastor, né? Então, com essa situação de cultos online, o Senhor deve estar observando assim, um pouco de desânimo, né, das pessoas voltarem, depois que relaxaram um pouco esse isolamento, as pessoas estão tendo um pouco de dificuldade de retornar aos cultos presenciais. O que o senhor acha que pode acontecer, que pode ser feito, qual o incentivo que pode ser dado para as pessoas se reanimarem, para as pessoas quererem voltar, desejarem, né, voltar a estar na casa do Senhor? Eu acredito muito, a gente fala muito isso, eu dou aula no seminário de eclesiologia, uma definição de igreja, né? O que é igreja? A igreja não é um prédio, não é um lugar, não é um espaço físico. Igreja é a reunião, né, de salvos e remidos, lavados pelo sangue de Jesus, que estão se reunindo em algum lugar, né, para louvar a Deus, adorar a Deus. Então, assim, é claro que a igreja, ela está no empenho. A gente está aqui hoje fazendo essa live, os irmãos, o pastor Tadeu empenhado em fazer uma live, né, como lá em Jerusalém, pastor Samuel, pastor Manuel, a gente ficou ali até que a gente pudesse ter o culto presencial, tinha lá as lives. Por quê? Para manter esse contato, para a gente poder ter essa comunhão, né, para a gente poder se ver, receber uma palavra, né? Mas eu entendo que nada disso vai substituir, não vai substituir o congregar.
não vai substituir, meu querido. Não, às vezes tem gente que fala, não, eu vou culto em casa, né? Eu sei que às vezes a gente sabe que existem as pessoas de risco, o mal ainda está caminhando por aí afora, né? Mas a gente sabe que nós somos pessoas de Deus, defendemos princípios, né? E a comunhão, né? A Bíblia diz, é na comunhão que Deus ordena a bênção e a vida para sempre, né? A gente, quando voltou, né, ficamos aquele tempo todo sem ir na igreja. Quando nós voltamos, né, de máscara, distanciamento, mas, meu irmão, a presença de Deus ali naquele lugar é algo tremendo. Então é incomparável, não dá para comparar, não é a mesma coisa, né? É claro que Deus abençoa, né? Eu estava falando assim lá em casa, né? Outro domingo de manhã, né? E tinha uns que falavam, não dá para assistir da galeria, porque a galeria, os quartos ficam em cima, a gente quer ficar assistindo o culto lá na cama, deitado, não, vem para a sala, senta aí, né? Na galeria, né? Aí tinha intervalo, nós vamos ali na cantina, na cozinha comer alguma coisa. Então a gente sabe, irmãos, né? E a gente tem que ser maleável, não, mas tem na hora do culto. Então tudo isso agora, nada disso vai substituir o congregar, né? Então essa comunhão, estar juntos, estarmos unidos, né? As promessas de Deus, as palavras que Deus fala a respeito, né? Da igreja, é o congregar daquele povo, um povo ali remido no sangue do Cordeiro. Então o congregar ele é muito importante. Então é claro, irmãos, que você vai ter que ter alguma preocupação, se resguardar e tal, né? Mas também a gente tem que ter fé que Deus está nos preservando, que Deus está nos guardando, né? Crendo que a nossa vida, irmãos, está nas mãos do Senhor. A verdade da verdade a gente sabe. A gente está aqui, né, usando o álcool ali, cumprimento e tal, estamos até aqui sem máscara, mas a verdade a gente sabe que se o Senhor não guardar, não adianta. Então, se Deus não preservar a nossa vida, a gente sabe que não tem. Agora, é claro que a gente tem que ter os cuidados, mas hoje a igreja está ali com a sua limitação de espaço, está seguindo as determinações, os protocolos legais que estão sendo esperados, né? Enquanto a gente vê hoje mesmo, está uma reportagem, né? Os bares no sul, aí, cheio de gente, ninguém sem máscara. A igreja tem se reunido com uma forma consciente, responsável de estar reunindo, porque sabe da importância desse congregar. Então nada vai pagar e se comparar ao estar junto, ao congregar dos gemidos do Senhor, e neste lugar em que você vai estar ali adorando ao Senhor, e Deus vai se manifestar, vai curar, vai libertar, e a gente vai sair dali, daquele lugar cheio da presença de Deus. Amém? Agora, uma coisa que a gente precisa ter um cuidado é que não basta ser apenas na igreja, conforme já foi falado aqui pela nossa pastora Raquel. A gente precisa cuidar de trazer também, a gente precisa ter o cuidado de trazer também para dentro da nossa casa, incutir nos nossos filhos, né? Fazer o uso dentro do nosso relacionamento daquilo que a gente tem aprendido na igreja, aprendido através da palavra, reafirmar, né, na vida dos nossos filhos. Então, como sacerdotes, vocês, homens, né, que também são pastores, são pais, têm a função de sacerdote do lar, como que vocês têm procurado fazer para reunir a família em cultos domésticos, ensinamentos, aproveitando esse tempo que aconteceu aí para todos nós no nosso dia a dia. E o que eu gostaria de saber era se vocês têm conversado com os filhos a respeito de todas essas coisas que têm acontecido, como podendo ser sinais da vinda de Cristo, né? Porque além da pandemia, além desse isolamento que a gente está vivendo, tem acontecido outras coisas, que as pessoas estão tão envolvidas com o coronavírus que não estão atentas a outras coisas que estão, né, evoluindo, que quando abrir os olhos já está tudo posto na mesa, né? Então a gente precisa de trazer essa realidade para os nossos filhos, aproveitando esse tempo. Aí o pastor Renan, então, quer falar? Amém. Nós temos filhos bem pequenos, nós temos filhos de 7, 5 e 3, né? Vai fazer 3 anos, a mais nova.
E nós, graças a Deus, conseguimos já implantar, né, a mentalidade de reino neles. A gente vê que eles oram pelos outros, eles oram muitas vezes por nós, né? Ainda que pequenininhos, a gente sempre colocava, quando a gente ia orar, antes de dormir, todo mundo de joelho, identificava, a gente até tirava foto, para estimular até mesmo os irmãos da igreja. E a gente tem visto isso muito na pele, né? Porque a falta dessa cultura do reino, né, nas famílias, a gente vê que hoje muitos pais têm cortado dobrado com seus filhos, né? Então a gente tem uma criação bem rigorosa, né, irmão, em casa, né? Não é tudo que eles podem ver, não é tudo que eles podem acessar. Até mesmo alguns dos nossos parentes, né, crianças bem pequenas já têm celular e eles ficam, pô, mas a gente não pode ter celular? Calma, ainda não, no tempo certo você vai ter. Mas usa aqui do papai, vamos ver isso aqui. A gente coloca na televisão para eles assistirem juntos, mas é exatamente o que ele não falou, a gente tem que começar por nós, né? E nesse tempo agora de pandemia, até o meu filho do meio, né, o Gustavo, quando eu fiquei isolado no quarto, ele até perguntou para mim, né? Ele, papai, você vai morrer de coronavírus? Porque ele via na televisão que muita gente estava morrendo e ele ficou assustado com aquilo. Mas eu usei aquilo ali para dar uma palavra para ele. Eu falei, não, filho, Jesus está cuidando do papai, logo logo você sair desse quarto e tudo mais. E até para controlar a entrada e saída dele no quarto, você não passa a chave na porta, eles entravam correndo, porque eles não entendem, né? Então, assim, eles entendem o que é um vírus, que não pode mais sair sem máscara. Até a gente estava comentando isso hoje de manhã, quando nós fomos à feira, e a minha filha mais nova, ela fala, né, se tiver máscara no chão, não pode pegar, né, mamãe? Ela, não pode pegar. O que tem de máscara lá no chão, no bairro lá, não está no gibi, tem muita máscara jogada pelo chão. Então, assim, nesse tempo, né, é um tempo é a hora de fazer, né, como o nosso pastor ele acabou de falar, e também é hora de conscientizar, né, os nossos pequenos, os nossos adolescentes, da importância que nós temos até mesmo com o próximo, embora nós não estejamos próximos, né? Eu sempre estimulo lá os líderes da igreja a mandarem mensagem, a se preocuparem com os demais irmãos, né? E não é diferente também com as crianças, porque, como a nossa pastora que ela colocou, eles não estavam acostumados a ficar dentro de casa tanto tempo, né? E eles também ficam estressados, eles também ficam querendo ir para a rua, querendo brincar, ansiosos, né? Eu até brinco quando a pessoa pergunta como é que está aí para você essa pandemia. Eu falei, tirando o fato das crianças estarem quebrando a casa, tá tudo bem, vai tudo bem. Porque são 3 pequenos. Inclusive a gente teve que fazer uma cama soldada na parede agora, né? Fizemos aí essa pandemia, uma cama soldada aí na parede para ver se não quebra mais a cama, porque eles estavam realmente impossíveis. Mas é bom a gente ver como que eles se uniram mais como irmãos, como a gente se uniu mais como família. E essa questão de orar um pelos outros, a questão de orar pelo pessoal da igreja, né, fazer um cultinho lá, a gente tem feito e estimulado eles a fazerem, mas entendendo o que eles estão fazendo. Não fazer porque a gente não está indo para a igreja, então a gente está fazendo em casa. Não, por que a gente tem que fazer aquilo ali? É algo que a gente já conseguiu implantar neles, isso, e eles fazem hoje em dia, até mesmo se a gente deitar, eles lembram a gente, papai, você morou hoje, aí você levanta, vai lá e ora por eles mesmos já têm esse despertamento, né? Glória a Deus. Melissa, tem uma pergunta para você aqui, participante. Se eu souber responder, senão eu passo para olha só, a pessoa perguntou o seguinte, muitas famílias estão sofrendo com a violência doméstica. O que fazer com relação a esse espírito maligno? Isso é um espírito maligno. Como o pastor Renan falou, tentar ao máximo se esforçar para implantar o reino dentro de casa, né? E o que é o reino? É você se render aos ensinamentos bíblicos, é você baixar a guarda, abrir o seu coração para Deus e entender que nós necessitamos, né, dessa mudança de mentalidade, a qual fala aqui o Romanos 12:2, que para mim é o meu versículo da vida. Eu procuro focar nisso sempre. Eu não vou dizer todos os dias, porque às vezes passa, né? Mas, sinceramente, é o que passa pela minha cabeça. Sempre é isso. Eu preciso mudar a minha mentalidade, eu preciso mudar mais, eu preciso pensar como a Bíblia quer que eu pense, porque da maneira como a gente pensa, é a maneira como a gente vai se ver, como a gente vai ver o outro, como a gente vai ver as circunstâncias pelas quais
todo mundo está passando, e é dessa forma que a gente vai reagir a essas circunstâncias. A forma que eu penso, então tudo começa aqui, né? Então por isso que Deus deixou escrito para nós nesse manual de sobrevivência. Pensa assim, você é o Indiana Jones, está na selva chamada mundo, né? E aí o Senhor te deu aquele livro mágico, que quando você abre ele, tudo que você tem dúvida, todas as perguntas que você não consegue responder, está naquele livro mágico. E aí você abre aquele livro e ele vai te dando a noção de como ir, para onde ir, né? Onde está o mapa do tesouro, está tudo aqui, ó. Né? Como é que eu devo me comportar nesse momento onde está todo mundo preso em casa, aonde além, né, desse novo normal, ainda tem o peso, né, das dificuldades que vem sobre nós em saber que tem um monte de gente morrendo, né? Pode não estar acontecendo na sua casa, mas a sua volta está acontecendo, né? Então você começa a se conscientizar de que você não é uma ilha, né? O livro, né, começa a te mostrar, olha, existem outras pessoas pelas quais você precisa se preocupar, orar, se doar, abençoar de alguma forma. A gente adotou isso lá em casa, né? De abençoar algumas pessoas. Deixa ele falar um pouco, senão eu falo muito. E no começo eu também tive um sintoma, né? E aí a gente teve que dormir em quarto separado, porque lá em casa só eu e ele, né? Então foi mais fácil, né? Ele que ia para o mercado, ele é que comprava tudo. Eu falei, olha, você está querendo me preservar, mas você também está no grupo de risco. Então você cuidar, não adianta você querer me preservar e você se colocar nessa brecha. Mas tudo isso tem a ver com o casamento, você se preocupar com o outro, né? Então muitas vezes eu falava, para de ficar indo, ou então faz uma compra grande para você não precisar ficar indo. Então a gente, como a pastora falou, a gente adota aquilo que a gente já tinha, mas aflora mais o carinho, o amor pelo outro, o cuidado pelo outro, e ele vai falar um pouquinho. Fala do amor. Agradecer a Deus aí por essa oportunidade de estar aqui, né, falando desse amor de Cristo, o amor que Deus colocou em nossos corações, né. Agradecer esse casal abençoado aqui, que eu conheci um pouquinho a Bíblia, né, alguns versículos, quando cheguei até vocês, a fazer o curso Casados para Sempre. E o curso Casados para Sempre para mim foi uma bênção, né, que me mostrava exatamente a palavra de Deus, né. Não era nada diferente da palavra de Deus, mas com uma visão muito profunda, né, do casal, da família, né? Então isso me despertou bem, no qual eu cheguei no curso de uma maneira muito ruim. Chegou cru, né? Eu cheguei de uma maneira ruim, da palavra, falando do relacionamento também, né, que a ponto que estava decidido, era a decisão nossa separar. Eu lembro. Então, separa, então, vamos fazer, então, separar mesmo, né? Então, foi muito bom o curso nessa visão, né, da palavra de Deus. Às vezes a gente fala do curso para outras pessoas, a pessoa pensa que é uma pessoa que criou aqueles termos. Não, a palavra de Deus não tem nada a ver. O curso é todo baseado. Tanto é que eu admiro muito o casal ali, eles confessaram uma vez para a gente, nunca fizeram esse curso e tal, mas o que eles pregam, o que eles falam, é como se ele tivesse falando, porque ele conhece a palavra. Exatamente isso. Até a primeira vez que eles ministraram lá na igreja, né, criaram aquele encontro para casais e tudo. Aí eu e a Melissa, vamos ajudar ali, de repente ele precisa de distribuir um panfleto, convidar alguém. Aí fomos lá, se prontificaram, o pastor Alexandre, vocês vão ministrar uns 30, 40 minutos. Eu falei, não, pastor Alexandre, nós venimos aqui só para ajudar de tal maneira. Não, vocês eu falei, não, pastor, nós não viemos aqui para colaborar com alguma coisa bem simples. E aí o pastor botou naquele fogo lá, cruzado lá diante daquele público todo lá na igreja, né? Mas foi uma bênção nas nossas vidas, né? Que ali eu cresci.
E depois eu tive a oportunidade de fazer de novo, né? 8 anos depois fizemos em 2002, aí depois em 2010 repetimos, aí deu aquela melhorada, né? Aí resolveram, não, agora vocês vão ministrar agora. Eu falei, vocês estão loucos, como é que eu vou ministrar? Não, você já aprendeu bastante, tem condições de ministrar para outros casais. Agora de dar, né? Isso. Então eu admiro muito o casal ali por causa dessa visão da palavra de Deus. Não precisou fazer o curso, é bom, claro, fazer o curso, mas devido à visão da palavra de Deus, o que ela colocou aqui em termos de casamento, de família, está dentro do pacote mesmo, que a gente fala aquela lição de uma aliança. E até o curso, o compromisso. Você falar, né, o pessoal pergunta aí, como resgatar o casamento? Às vezes o curso deles é um resgate, com certeza. A gente tem tido essa oportunidade. Está ali disponível para ela poder fazer. Não, esse depoimento dele é muito bom, é muito bom esse depoimento. Eu tenho tido essa oportunidade nesses 10 anos que a gente tem ministrado isso. Às vezes casais que chegam, contam a situação deles, que a gente pensa, a gente conversando, assim, pra gente não tem jeito. A gente fala, não tem jeito, claro, para Deus tem, mas para a gente não tem jeito. Quando chega com 2, 3, 4, 5 semanas, tu vê uma transformação. A pessoa se propõe a mudar. Vocês, é a palavra, é apresentada a palavra. Que quando vocês começaram o curso, que fez o curso, né? E o testemunho de vocês, eu sempre me lembro disso, que você dizia que no princípio a terra era sem forma e vazia. Ela considerou o casamento dela de antes como sendo uma terra sem forma e vazia. Então, muitos hoje em dia podem estar vivendo assim. Mas olha, a palavra de Deus, conforme a Melissa colocou, ela tem todas as soluções, basta a gente se submeter ao Senhor, né? Porque às vezes a pessoa pega a palavra para ler, diz que não entende, ou então não tem assim muito interesse. A gente precisa querer. Você quer andar conforme o Senhor deseja que ande, você quer fazer aquilo que o Senhor manda que faça, conforme está na palavra, quer ser feliz, obedeça a palavra, é o que está escrito lá. Quer ser bem sucedido, obedeça a palavra. Mas o que é obedecer a palavra? É se submeter à vontade do Senhor, né? Tem muitas pessoas que querem ser felizes, querem ser prósperos, mas não querem se submeter ao Senhor. Então você tem esse recurso do curso Casados para Sempre, que vai, ferramenta totalmente voltada para a palavra de Deus. Você vai aprender a interpretar a palavra no seu casamento, aplicar a palavra no seu casamento, porque a palavra de Deus ela é multiforme, né? Ela se aplica em qualquer área, é área profissional, é sua área normal do cotidiano, é seu relacionamento, tudo tem ali a resposta, basta querer. O que eu observei no curso é exatamente isso, né? A palavra, caso você queira vivenciar a palavra, você não vai ter grandes problemas, né? Porque você começa ali aprendendo o que significa uma aliança entre os dois, uma aliança com Deus. Então você vai ter o respeito, o carinho pelo outro, o amor pelo outro, né? Então, aí você vê, segunda lição, eu lembro até a sequência das lições, né? Então, uma só carne, né? Eu lembro qual é uma só carne, papéis de cada um, né? O papel de cada um, do homem, da mulher, de acordo com a palavra, não é invenção. Aí o professor foi bom. Aí uma lição seguinte, né? Semeando e colhendo. O que você está semeando na vida do seu cônjuge? O que você está semeando na sua família? Né? Você vai colher, né? O que nós semeamos durante essa pandemia, hein? O que nós semeamos? O que nós vamos colher pós-pandemia? Mas é incrível, digamos, foi muito assustador essa pandemia, devido a toda a imprensa, todo mundo com pouco conhecimento. Foi muito assustador. Eu era sozinho em casa. Eu precisei parar de ver TV. Em casa, eu era. Então, mais assustador que você não queria chegar no portão, você não recebia uma embalagem, você pegava, jogava álcool. As pessoas ficaram neonóias. Eu dei 30 ovos. Chegava com os legumes em casa. Chegava com legumes em casa, passava esponja de dele, lavava ele. A roupa ficava do lado de fora tempo, até passar um tempo. Na varanda. A roupa que chegava, a gente pendurava na varanda. Né? Tirava a roupa na varanda. Essa roupa aí na varanda tinha. Será
ficar assim a vida Dá toda. para fazer o diário, lá em casa a gente propôs o diário da pandemia, porque a cabeça de tudo. Mas aí, o que mudou então com relação à contaminação e a doença? O que nós vivenciamos, ficamos isolados, sem ver parente, sem ver ninguém. Não mudou nada. Então, isso que eu falo que mudou. Agora, trazendo para a palavra, né? O que a gente tem aprendido com a palavra e o que a gente tem vivenciado, vivido essa palavra. Então, é isso que tem que ser um resultado para a gente. Né? Até como a senhora falou, até as igrejas muitos têm um pouco desanimado, não têm participado. O que é isso? E essa palavra não tem servido para nada? É só como se fosse um enfeitezinho, uma coisa bonitinha, né? O viver, né? Digamos, essa natureza de Cristo, essa palavra, né? Essa identidade com Cristo, não tem se vivenciado isso. Né? E vocês têm, assim, alguma coisa que possa falar a respeito de como a parte financeira? Né? O que a gente pode falar a respeito da parte financeira? Porque o que aconteceu com essa pandemia, com esse isolamento, com essa situação, muita coisa mudou, muitas empresas até fecharam, né? Quantas lojas a gente ia lá no MEI, quantas lojas fecharam. Mas por outro lado, tinham também outras lojas se abrindo. Então, engraçado, essa pandemia tanto teve um lado positivo quanto um lado negativo, né? Tiveram pessoas que tiveram bons resultados, já outros não, infelizmente, né? Então foi feita uma pesquisa perguntando se as pessoas pretendem continuar com as mesmas atitudes após a pandemia. Aí foi perguntado para elas e 30% disseram que não, que vão voltar ao normal, que não vão continuar com prática nenhuma durante a pandemia, né? E inclusive o neurocientista que estava fazendo essa reportagem, ele falou assim: olha, e a gente ainda está sujeito a ter outras pandemias, né? Então, quer dizer, eu acho bom a gente tirar proveito, né? Colecionar aquilo que foi bom, aquilo que foi de positivo, né? E procurar, então, melhorar aquilo que não foi, para que a gente, se porventura houver uma outra, a gente está melhor preparado, né? Porque dessa vez foi pego todo mundo de surpresa. Quem é que imaginava que o mundo inteiro ia parar por conta de um vírus, né? Nós podemos ver aí o poder de Deus, né? O controle de Deus sobre todas as coisas. Como que pode uma simples coisa parar tudo? A parte financeira, a parte econômica, a parte social, tudo foi parado. Então a gente pode ver que Deus pode todas as coisas, foi uma prova que Ele nos deu, e que a gente esteja preparado, né, baseado naquilo que a palavra diz, esperando a volta do Senhor, mas estando atento, né, não mistificando tudo, não espiritualizando tudo, mas estando despertado para poder fazer aquilo que precisa ser feito, porque essa pandemia precisa ter um bom resultado na vida do cristão, pelo menos. Na vida do cristão, pode até ser que o não cristão não tenha atentado, né, para essa parte espiritual, então não tirou proveito, mas a gente precisa. E eu gostaria de saber aí de vocês o que vocês falam a respeito da parte de finanças, tanto para a parte do sacerdote do lar, né, do homem, ou até mesmo da mulher, que muitas compõem a renda familiar. Muitos perderam seus empregos, outros tiveram seus salários reduzidos, né? E isso daí, de uma certa forma, está influenciando na igreja, na contribuição dos dízimos, que a primeira coisa que as pessoas queriam logo saber era se não está tendo culto, não está tendo movimento na igreja, precisa entregar o dízimo, né? Como se deixasse de ser um princípio. Como se o dízimo não fosse para estar abençoando a nós e não ao Senhor, porque o Senhor tem a bênção para nós, não é a gente que vai, né? Então aquilo que a gente der ao Senhor, com certeza é bênção para nós. Aí eu gostaria de saber de vocês, o que vocês têm a dizer a respeito disso, a respeito dessa situação financeira, de como está ficando, do resultado nos dízimos e nas ofertas. Eu assim, né, como pastor, a gente tem até por obrigação falar da importância, né, do nosso compromisso com Deus sobre
questão de dízimo e oferta. Um cristão que conhece a Bíblia, que sabe que a Bíblia fala a respeito de dízimo e de oferta, e ele vai procurar ser fiel, né? Eu acho que assim, às vezes as pessoas elas ficam sempre querendo arrumar uma justificativa para não dar dízimo. O outro diz, vou ter que pagar o dízimo. Você não paga, você entrega, é do Senhor, né? E oferta, você está entregando ali o seu coração, né? Então, a gente até entende que, poxa, você está vivendo um tempo difícil, pessoas perderam emprego, pessoas que ficaram ali, de certa forma, limitadas na sua vida financeira, mas assim, graças a Deus, a gente ali, mesmo a igreja não tendo culto lá, fazendo culto online, independente disso, a gente continuou, né? Eu acho que a gente tem que continuar a dizimar, ofertar, porque a gente está entregando para o Senhor, né? A gente está entregando porque a obra requer, é necessária, a obra ela precisa da sua manutenção, né? Então, humana, terrena. Então, eu acho que a questão financeira para o cristão, ela está diretamente relacionada a isso, né? Dízimo, oferta. Eu acho que falou em finanças, você tem que ser fiel ao dízimo, oferta. Meu pai, na minha família, meu pai tem um testemunho tremendo, que ele, muitos anos de crente, não era fiel, tinha vezes que não dava, e um dia Deus falou para ele, não, tu tem que ser fiel, você não tá... E a partir do momento que ele começou a ser fiel no dízimo, na oferta, acabou, né? Deus começou a prosperar, Deus começou a abençoar, e a gente vai colher isso, né? Agora, a questão do financeira do lar, né? Tem muitas questões, né? A gente estava até falando aí um pouco antes do início, que a vida financeira familiar, né, do casal é algo muito especial, né? Porque afeta diretamente os relacionamentos, o andamento das coisas, o andamento dos projetos, né? A gente está até falando que às vezes tem casal que não, é o meu salário, é o salário dela, né? Hoje a gente tem uma realidade que o homem e a mulher às vezes trabalham, né? Uma realidade aí da sociedade hoje grande. Então hoje a gente tem muitos casais, eu trabalho, a Raquel trabalha, né? Mas graças a Deus a gente sempre teve esse pensamento, né? É a farinha do mesmo saco, não vai tudo para o mesmo lugar e a gente lá vai pagando o que dá para pagar, né? É importante traçar as prioridades. É muito legal, às vezes a Raquel, a gente sempre fez lá em casa, né? A Raquel sempre teve esse princípio também, né? Eu nunca me importei, ela que comanda lá as finanças, né? Eu brinco com ela, não tem preocupação, né? Mas é muito legal você envolver a família nos projetos financeiros, o que você vai comprar, né? Eu lembro que outro dia eu encontrei os caras na milícia, eles estavam querendo comprar um carro, né? E aí, pastor? Né? E isso é muito legal, o casal ele tem que, né? Porque às vezes tem casal que o marido chega lá, ele tem um dinheiro, ele vai lá e compra o carro, ele pergunta se a mulher gostou, se a cor estava legal, né? Se o modelo, né? Ele já fez isso. Olha aí, ela já foi antes do curso. Já aprendeu, graças a Deus. Eu acho que a questão financeira, irmãos, porque assim, a gente vai para o princípio da palavra. O que a Bíblia ela fala? A Bíblia fala assim, pode um reino dividido subsistir? Está lá na Bíblia. Então o nosso lar é o reino, é o primeiro reino, é o que está acontecendo. O nosso lar é a nossa igreja, o nosso lar é o nosso reino. Então se ali aquele reino ele não tem uma visão única de missão, de objetivo, não vai andar, cada um vai para um lado, cada um vai querer uma coisa, e aquilo que poderia, né, o salário de um juntando com o salário de outro, e você vai conseguir um grande objetivo, agora como está dividido, a coisa não anda, a coisa não acontece, né? E infelizmente a gente vê aquela advogada, teve um casal lá que depois não tem separou. Cada um tinha uma geladeira, cada um comprava o que era seu e trancava lá, né? Cadeado, não é, né? Você vai falar assim, pastor, o que é isso? Está falando uma absurdo, mas é uma verdade. Então, assim, tem casal que... A Bíblia tem um princípio que te dá a dica. Então, nós estamos no mesmo reino, vamos lá, vamos sentar, vamos traçar um objetivo para esse ano. Poxa, o carro está ali, vamos trocar o carro, né? Vamos comprar um sofá novo, vamos comprar uma televisão, né? Então, você senta, conversa, né? Ano passado do carro, eu queria preto aí. Fizeram uma votação, foi voto perdido de goleada. Perdido de goleada, não tem problema, né? A democracia, né, dentro de casa é importante. Então, eu acho
acho que essa questão financeira ela é muito importante, né? Eu acho que a pessoa, o crente, né? Às vezes a pessoa ela quer desculpa para não dar dízimo, ela quer, eu penso assim, a nossa vida financeira tem promessa relacionada a isso na palavra de Deus. A gente sabe que a Bíblia ela é uma verdade de Deus para a nossa vida, para a gente poder caminhar aqui nesse mundo bem, vivendo bem, né? E eu falo, por exemplo, às vezes as pessoas não gostam. A gente tem uma experiência muito legal. Deus falou com a gente de uma forma muito especial. Os irmãos conhecem Jerusalém lá, o templo antigo, o primeiro templo. Eu sou desde aquela que ainda estava construindo aquele templo lá. O pastor falou: ó, irmãos, nós vamos botar granito aqui. Vocês lembram disso? Pô, irmão, você está tendo oportunidade. Nós não vamos botar qualquer, nós vamos botar o melhor. Vai ser granito, vai durar aqui, meu. Teus filhos vão andar aqui nesse lugar. Vocês estavam lá, são testemunhas disso. E eu falo para vocês, né? Eu tenho 3 filhos. Eu estava ali num culto lá, que eu líder junto com os adolescentes lá, e eu estava lá ministrando um culto, irmãos. E naquele culto ali, né, a presença de Deus estava ali, eu olhei, meus filhos estavam ali orando, adorando a Deus, e naquela hora o Espírito de Deus falou assim: olha aí, olha eles nesse chão aí que você ajudou, né? Então naquela época a gente, né, Raquel, era aí noiva, a gente estava noiva ainda, mas colocamos no coração o propósito, vamos botar uma oferta especial, vamos ajudar essa obra. E eu posso falar para vocês, Deus me lembrou naquele, eu olhei e falei: meu Deus, Deus falou comigo naquele culto ali, olha ali o chão que você ajudou, olha aí, a palavra se cumpriu. Então, meu irmão, é quando você está, às vezes a pessoa pensa que tem que dar o dinheiro, mas você está fazendo um investimento para um espaço, para um lugar que vai ser um lugar de bênção, vai ser um lugar de convivência dos teus filhos com outros jovens, com crianças, pessoas de Deus que têm um linguajar diferenciado, que têm princípios, que vão receber a bênção do Senhor. Então, a nossa vida financeira ela tem que caminhar nessa direção, né? A gente ser fiel no dízimo, oferta, cooperar com a obra do Senhor, e tem, né? Então tem um retorno. Deus não está vendo e vai se esquecer, né? Deus ele se lembra de tudo aquilo que a gente coopera, que a gente contribui, e graças a Deus, né, cara, em todo esse tempo Deus tem despertado no nosso coração. Quando Deus fala com a gente, tem que ajudar. Eu fui pregar numa igreja, cheguei lá e Deus falou assim: tu vai ter que ajudar, né? Deus me deu uma palavra, eu fui surpreendido, ele falou: tu vai ter que ajudar. E eu falei: vamos se virar, mas vamos ter que ajudar. Então isso é um princípio, irmãos, que a gente vai colher. Não tem errado, né? Então a nossa vida financeira precisa estar equilibrada, debaixo de uma direção de Deus, com uma mesma proposta, dentro do nosso lar, em comum acordo com o nosso cônjuge, nas propostas que virão, né? Eu falo, irmãos, porque assim, às vezes o casal ele vive, eu conto isso lá, a responsável lá junto com a liderança do departamento infantil, e um jovenzinho lá que eu estava lá na igreja, na secretaria, vi um garoto muito triste, e aquele garoto estava sempre alegre, ele estava feliz da vida, todo dia ele estava lá e feliz, e um dia ele chegou lá triste que era notório. E eu falei: meu querido, vem cá, me dá um abraço, abracei. O que houve? Você está triste? Estou triste. O que houve? Meu pai brigou com a minha mãe. Brigou, meu querido, brigou, porque meu pai não comprou um material da escola e comprou um violão. Então veja, era início de ano, né? Aquela época de que tem que comprar material, é um gasto. E ele foi, então, quer dizer, deu briga. Por quê? Porque não sentaram. Ele queria fazer uma coisa que era mas perdeu. Então, irmão, vale a pena você sentar, né, definir as prioridades financeiras, aquilo que dá para gastar, aquilo que não dá, né, e aí você vai ser poderosamente abençoado. É um investimento que você nunca vai ter prejuízo, pode ter certeza. Tá? Nós não devemos e nem podemos deixar de estar dizimando na casa do Senhor. O pastor Renan, uma pergunta. A fidelidade é imprescindível no reino, e muitos estão aproveitando esse momento como desculpa para não ser fiel. É verdade. Inclusive, eu conversava com um rapaz no meu trabalho e ele estava literalmente transtornado, porque ele disse que ele voltou a ser a velha criatura que ele tinha deixado de ser nessa pandemia. E eu falei que na verdade ele não tinha deixado de ser, ele achou que tinha deixado de ser, porque uma vez que você se converte, conversão genuína, né? Quando você afunda o barco, você não tem para onde voltar, não é verdade?
Então, é questão de princípio, como o nosso pastor ele falou, né? Na verdade, não é nem a lealdade, né? Porque se você olhar as histórias, né, das cruzadas, né, os que eram pegos como escravos, né, os guerreiros que sobreviviam, eles eram leais ao seu senhor, ao seu rei, até o momento da morte dele. Quando ele morria, né, eles se bandeavam para o outro lado, né, eles eram obrigados a ir para o outro lado, senão eles morriam. Né? Então isso é lealdade. Nós não, nós temos que ser fiéis a Deus, fiéis até a morte. E essa é a questão do ponto de vista, né? Até essa questão lá, o rapaz da igreja, ele colocou exatamente assim, né? Poxa, mas não está tendo os eventos da igreja e mesmo assim a gente tem que dar o dízimo, não é verdade? Mas foi uma pergunta já capciosa, né? E eu respondi, claro que sim, porque pensa comigo, quando isso aqui tudo passar, a gente vai ter um caixa tão abençoado que a gente pode dobrar as ações sociais que a gente faz, a gente pode melhorar o tempo, a gente pode melhorar famílias, e graças a Deus a gente conseguiu nessa pandemia, né, arrecadar até mais do que a gente arrecadava e conseguimos ajudar mais famílias durante a pandemia do que a gente ajudava. Então, assim, é exatamente como o nosso pastor falou, as pessoas estão o tempo todo querendo ali uma justificativa, né, para poder amenizar, né, essa falta de caráter mesmo cristão, essa falta de postura cristã, tirar de si essa responsabilidade. Então, assim, é questão de caráter mesmo, né? Você se olhar e ver, não, será que eu estou ajudando? Para onde é que vai esse dinheiro? Tem até um rapaz que ele era de uma outra congregação e ele falava, eu não dizia porque eu não sabia para onde é que ia o dinheiro. Eu falei, então, mas a sua função, muitas vezes, secadores fala isso, a sua função é entregar. É a sua parte com Deus. O que o pastor vai fazer com o dinheiro? A bênção dele Deus está sabe. em entregar. Exatamente. O pastor vai fazer. Exatamente. Se a maldição que tiver sobre ele. Exatamente. Então, a nossa função como pastores, né, como líderes, é aconselhar, né, mas infelizmente sempre vão ter aquelas pessoas que vão querer usar os artifícios, né, subterfúgios, para fugir da responsabilidade. Né? Então, pastor, aproveita e vamos fazer uma oração, tá, para a bolsa apostólica, não só da nossa, mas de todas as igrejas. Porque não somos nós somente que estamos passando dificuldades, todas as igrejas estão passando dificuldades. Então, vamos estar orando nesse momento, tá, para que o Senhor venha abençoar grandemente a bolsa apostólica de todas as igrejas. Deus, nós te agradecemos e já somos gratos, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Pai. Nós queremos, ó Pai, nessa noite encher o nosso coração de gratidão, de amor a Ti. Pai, não somente porque o Senhor fez e que o Senhor tem feito, mas porque nós temos certeza que o Senhor continuará a fazer, meu Pai. O Senhor continuará sendo o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Pai, mas também o Senhor é o Deus da nossa casa, da nossa família. Obrigado, Senhor, porque os templos continuam de pé, os homens continuam de pé. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sustentado e a Tua obra não pode pagar. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor continue sustentando, dando a provisão a templos, né, a bolsas apostólicas, meu Pai, aos campos missionários, meu Pai, em nome de Jesus, que a Tua obra não pare, meu Deus, que o Senhor levante financiadores, que o Senhor levante, meu Pai, pessoas com corações, ó Pai, voluntariosos a entregar aquilo que o Senhor deseja, Pai. Deus, em nome de Jesus, mas também, Senhor, nós te pedimos, ó Pai, que todo extremo nós sabemos que ele não vem de Ti, Pai. Pessoas também que nesse momento estão entregando além do que podem, meu Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer clareza, que o Senhor possa trazer discernimento, Pai, e até mesmo aos pastores, aos coordenadores, meu Pai, de congregação, Pai, que possamos evitar, meu Pai, o gasto desnecessário, a futilidade, a vaidade, meu Pai, e que nesse momento pessoas possam ser ajudadas, meu Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa tocar no coração de cada um, Senhor, de nós e aqueles que estão nos ouvindo, Pai, aqueles que estão nos vendo, Pai, em nome de Jesus, que cada um de nós, Pai, possamos entender que dízimo é questão pessoal, caráter, meu Pai, de Cristo em nós. Pai, é a ordenança bíblica, Pai. Que possamos, em nome de Jesus, entendemos que nós temos que ser a oferta, meu Pai, a Ti. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar a mentalidade de cada um, o coração de cada um e as finanças, meu Pai, dessas pessoas. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém. Então, querido, nós queremos deixar um recado para as igrejas. Nós necessitamos continuar a administrar nosso tempo para buscar o Senhor, principalmente no que tange ao culto doméstico. Nós sabemos que a igreja do Senhor começa dentro da nossa casa. E nós temos esfriado com relação a isso. Muitas das vezes nós esquecemos
tá? De fazer aquele pequeno culto. Eu lembro que meu pai, ele reunia, nós éramos 11 filhos, ele reunia todo mundo na sala, botava todo mundo de joelho. Esse aqui é o nosso culto doméstico, nosso culto racional. Nós aprendemos com ele. Então ele botava nós de joelho e nós orávamos ali, agradecendo a Deus. Então, querido, nós temos que trazer à memória tudo aquilo que é importante para nossas vidas. E o culto doméstico é muito importante. Igreja, faça culto doméstico. O culto doméstico é muito importante para o nosso fortalecimento como casais, como família e como filhos. Amém? Foi muito bom passar esse momento com vocês aqui. Nós queremos agradecer a Deus pela vida de vocês. O pastor Tadeu vai estar aqui fazendo as considerações finais. Amém? Já fez já? Amém, queridos. Graças a Deus. Esse bigode novo não manda. Tá chamativo, né? Tá somando. Aqui é para esconder idade, né? Já falei com o pastor Alexandre, eu estou com 41. Nossa, 41. Tá vendo? Cheguei na Nova Jerusalém com 8 anos de idade. Graças a Deus, estamos no caminho do Senhor. A gente pode dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Conforme o que a pastora Raquel falou no início, né? A igreja começa dentro de casa. A gente tem que queimar dentro de casa, levar os nossos filhos a queimarem dentro de casa. Eu fico vendo, não mais velho? Paulo está fazendo até negócio caminho de YouTube, Instagram, sei live, né? Muita modernidade, muita modernidade. Miguel fica assim, pai, dá um joinha, pai. Dá um like aí. Mas eu quero deixar minha palavra de gratidão a cada um de você que nos assistiu, tá? Muito obrigado, que Deus abençoe a tua vida, você que permitiu que essa palavra entrasse na sua casa. Eu tenho certeza que ela não vai voltar vazia, nem para você e nem para vocês que estão aqui. Que Deus abençoe o chamado. Nós reconhecemos aquilo que vocês carregam. Nova Jerusalém, muito obrigado. Semério, muito obrigado pelo carinho. Que o anjo do Senhor vá lá no pastor Wagner, que abençoe rica e abundantemente. Manela, Lucilene, meu sogro, minha sogra. Meu sogro amado, meu sogro querido, amado. Vou te contar um segredo. Vou mandar um segredo para vocês. Tem a foto minha embaixo do travesseiro dele. Mas eu agradeço muito a Deus o carinho de cada um de vocês, que vou fazer uma oração para agradecendo. E esse mês a gente completa 5 anos. Mês que vem a sede completa 35 anos. Aqui, ó, né? 29 é nosso casamento. Quantos anos de casado? 41, né? 19 é a nossa igreja, no mesmo dia que eu faço aniversário. Você faz quantos anos de casado, dia 29? 41. 41 anos. 41 anos abençoado, vivendo de amor. Glória a Deus. Isso! Olha só. Oi, Jesus. Não, o que eu quero falar, ele falou a respeito disso, então deixa eu jogar mais uma palavra aqui. O pastor Tadeu costuma dizer assim: a nossa bênção passa pela vida do nosso irmão. Como a Raquel falou, a palavra de Deus, ela manda que nós amemos ao Senhor e ao nosso próximo como a nós mesmos. Quando nós nos dispomos a amar o nosso próximo, nós estamos sendo abençoados, porque nós estamos nos submetendo a Ele, e com isso a gente vai ser transformado. As minhas virtudes, as minhas qualidades, o meu aperfeiçoamento vai passando pela vida do nosso irmão, do nosso cônjuge, né, do nosso próximo. Então, essa semana eu estava meditando sobre isso, aí estava falando assim: glória a Deus pela vida do meu marido, que eu tenho a certeza que ele me abençoa com a vida dele, me fazendo com que eu chegue ao patamar, ao nível que Deus deseja, né, para mim, através da minha submissão a Ele, né, através do meu esforço de fazer o melhor, de
dar o melhor. Então, que cada um de nós possa fazer isso, né, com os nossos maridos, que a palavra de Deus também diz que o divórcio, ela é para aqueles duros de coração. E os duros de coração são aqueles que não ouvem a voz de Deus, que não se submetem a Ele, né? Enquanto nós temos o nosso coração sensível, nós nos submetemos ao Senhor, então nós jamais nos separaremos, porque nós vamos procurar a melhor forma de atender, de amar, de suportar, né? De contribuir com a vida do nosso cônjuge, na vida daqueles que o Senhor tem colocado no nosso caminho, na nossa vida. Por isso que eu disse que aqueles que se casaram, nós podemos nos considerar felizes, porque o Senhor está nos dando uma oportunidade de sermos melhores. Amém? Isso aí estava no espírito. Ele que puxa as mãos, graças a Deus. Isso aí. Não A me peça declaração mais, dessa. já dei a Essa minha declaração foi uma preparação para o dia 29. Mas eu quero deixar aqui a minha palavra de gratidão. Muito obrigado a todos vocês, tá? Nós somos devedores uns dos outros. Até uma música antiga do Daniel Souza que fala: somos devedores uns dos outros, né? Então nós devemos que a bênção, vocês não têm noção do que famílias foram alcançadas nessa 1h30 de transmissão. Vocês não têm noção que todos, o que eu vi ali, sabe, Melissa? Pessoas, Melissa, eu conheci você na época de escola. Oh, meu Eu só comentei que estava escrito, gente. Então, assim, Manuel, Alcilene, muito bom ver esse casal. Assim, todos foram mencionados, mas o que mais me deixa feliz não é fazer menção do passado, mas fazer menção do sentimento. Conforme a menção falou, a bênção passa pela vida das pessoas. As pessoas fizeram menção de vocês com uma palavra de alegria. Que por onde vocês passaram, como disse o nosso pastor Manuel, vocês deixam um rastro de bênção. Então, muito obrigado. A Nova Jerusalém da Taquara é grata a Deus pela vida e pelo chamado de vocês. Aproveitar e fazer um convite. Amanhã nós temos o culto de celebração, domingo à noite. Domingo à tarde, 4h30 da tarde, 16h30 é o nosso culto aqui de celebração. Nós estaremos com o pastor Samuel, a pastora Denise, ministra da Nova Jerusalém. E no domingo, no sábado 26, nós teremos a live, assim como foi hoje, das famílias dos casais. Nós teremos Cuzona. Os brabo, né? Então vai ter a live dos homens dia 26 com o pastor Jorge, o pastor Márcio e convidados. E teremos no dia 27 o pastor Pedro e a pastora Marise fazendo um culto de celebração, que eles fazem aniversário de ministério no dia 27 também, né? E dia 29 vamos encerrar, fazer o encerramento, que é um Chamados para Vencer, né? Com a Santos, Jorge, Alcilene, Manuel, Leila, Diogo, falta mais quem? Márcio, Angélica, todos esses que foram usados toda terça-feira por essa live e ministério, testemunhos em cima de testemunhos. Então quero convidar vocês e vocês que nos assistem aí, em nome de Jesus. Lembrando que amanhã, domingo, Escola Bíblica Dominical, Patrícia lá de São Paulo, pastor Alexandre, Escola Bíblica Dominical com ela. Lá de São Paulo, senta ela, o Cadu e o Sansão. O Sansão é o cachorro, né? Ele participa da Escola Bíblica Dominical também, né? Então, ele fica assim mesmo. Então amanhã, querido, Escola Bíblica Dominical, 10 horas, o que faz a igreja crescer não é música, é a palavra. Escola Bíblica Dominical, 10 horas da manhã. Então vamos agradecer a Deus, muito obrigado de coração, tá? Até aqui, chegou, Deus está aqui. Então quero abençoar vocês, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Logo em seguida, vocês vão dar a palavra de gratidão, falar mais alguma coisa? Vocês agradeceram, agradecem, muito obrigado. Eles agradecem para poder voltar. Então, isso aí. Agradeço a Deus também pelo vida da minha esposa, a pastora Liliane, que Deus abençoe. Eu falo aqui que Deus olhou para ela, sabe? Falou, ela estava precisada.
Deus olhou para ela e falou, vou te dar assim, né? Foi. Deus olhou para a minha vida e falou assim, eu vou te dar o que tu precisa. Deus olhou e falou assim, ó, você está precisando, vou mostrar que eu te amo. Eu falei, amém, louvado seja o nome do Senhor. Bem, Senhor, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por cada um que participou, cada um que orou, aqueles que entraram, que participaram e aqueles que virão posteriormente. Que vidas sejam tocadas, que todos nós possamos ser movidos pelo teu Espírito, porque é o Espírito Santo que governa a nossa vida, e como casais, como família, dirigido pelo Espírito Santo, nós conquistaremos e andaremos em lugares altos para que o nome do Senhor seja glorificado em todo o tempo. Eu te agradeço por todo o pastor Alexandre, pastora Raquel, pela pastora Rafaela, pelo pastor, ai Jesus, eu posso esquecer o nome, papai, pelo pastor Renan. Te agradeço pela Melissa, pelo Luiz Carlos, muito obrigado pelo meu sogro, da minha sogra. Muito obrigado, Deus, porque assim nós vemos o cumprimento da tua palavra. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. E é na comunhão que Deus ordena a bênção. Seja abençoada na tua casa, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sublime amor de Deus e o Espírito Santo abençoe a tua família, a tua saúde, lhe dando alegria em todo o tempo. E se você recebe essa palavra em uma só voz, diz amém. Fique em paz, somos família, somos igreja. Pega a visão e vem. Deus abençoe a tua vida, querido. Amém. Graças a Deus.